As Brumas de Avalon, A Grande Rainha, Livro 2, Capítulo 2. Gwenhwyfar, filha do rei Leodegrance, estava sentada no alto do muro da horta fechada, segurando-se das pedras com as duas mãos e olhando os cavalos no cercado lá embaixo. Atrás dela, o cheiro doce das ervas e hortaliças, das ervas medicinais que a mulher de seu pai usava para preparar remédios e poções. A horta era um dos seus lugares favoritos, talvez o único ao ar livre do qual realmente gostava. Sentia-se mais protegida dentro de casa ou quando bem cercada. Os muros em volta da plantação tornavam-na quase tão segura quanto o interior do castelo. Ali no alto podia ver, lá longe no vale, uma grande extensão que se prolongava até onde a vista alcançava. Gwenhwyfar voltou-se para a segurança do jardim por um momento. As mãos dormentes, outra vez, a respiração difícil na garganta. Ali no alto do muro que fechava a sua horta. Ali estava a salvo. Se começasse a sentir o pânico avassalador novamente, poderia descer e sentir-se protegida. A esposa de seu pai, Alienor, perguntou-lhe certa vez, exasperada, quando fizera referência a esse estado de espírito. Mas protegida contra o quê, menina? Os saxões nunca vêm tão para o oeste assim. Estamos no alto do morro e poderíamos vê-los a pelo menos 3 léguas de distância se viessem. É a vista panorâmica que temos aqui que constitui a nossa principal proteção em nome dos céus. Gwenhwyfar jamais poderia contar-lhe, pois suas razões pareciam-lhe lógicas. Como explicar à sensata e prática Alienor que eram o próprio peso de todo aquele céu e a vastidão das terras que lhe faziam medo? Não havia do que temer, e isso era tolice. Mas essa tolice tornava-se ofegante e com dificuldade de respirar, sentindo uma dormência que subia da barriga até a garganta, enquanto as mãos suadas perdiam a sensação de tato. Todos ficavam exasperados com ela. O padre residente, que lhe dizia não haver nada ali senão as boas terras verdes de Deus, o pai que lhe gritava que não tolerava aqueles disparates de mulher em sua casa, e por isso aprendeu a não manifestar seu temor em voz alta. Só no convento a haviam compreendido. Ah, o querido convento, onde se sentiu tão bem quanto um camundongo no ninho, e de onde nunca saía, a não ser para ir até o jardim. Gostaria de voltar para lá, mas agora era mulher feita. Sua madrasta tinha filhos pequenos e precisava dela. A ideia do casamento também lhe fazia medo, mas então teria a sua casa, onde poderia fazer o que quisesse e onde seria dona. Ninguém ousaria rir dela. Lá embaixo, os cavalos corriam, mas entre eles os olhos de Gwenhwyfar fixavam-se em um homem esguio vestido de vermelho, cujo cabelo encaracolado ocultava a testa queimada de sol. Percebendo que ele era tão veloz quanto os próprios cavalos, a moça compreendeu por que os saxões o chamavam Flecha de Duende. Alguém lhe contara que ele tinha sangue de fadas, Lancelote do Lago. Era seu nome, e Gwenhwyfar já o tinha visto no Lago Mágico, no tenebroso dia em que se perdera na companhia daquela horrível mulher fada. Lancelote lançara o cavalo que desejava. 1 ou 2 dos homens de seu pai gritaram-lhe uma advertência, e Gwenhwyfar quase gritou também. Aquele cavalo não era montado nem mesmo por seu pai, e apenas pelos melhores amansadores. Lancelot, rindo, fez um gesto de desprezo pela advertência. Deixou que o domador viesse segurar o animal, enquanto lhe colocava a sela. Gwenhwyfar ouvia-lhe a voz risonha. Que prazer terei em montar um cavalo de moça, que qualquer um pode conduzir com uma rédea feita de palha? Quero que vocês vejam. Com o couro colocado dessa maneira, posso controlar o cavalo mais indócil que tenham e transformá-lo num animal de combate. Assim, vejam. Ajeitou uma das fivelas dos arreios e pulou na sela, sem qualquer ajuda. O cavalo levantou-se sobre as patas traseiras. Gwenhwyfar ficou olhando, boquiaberta, enquanto ele se inclinava sobre o animal,
obrigando-o a baixar as patas e a sujeitar-se, forçando-o a andar lentamente. O fogoso animal tentava escapar ao controle, indócil, com movimentos laterais. Lancelot fez um gesto, pedindo a um dos palafreneiros do rei que lhe desse uma lança comprida. Agora vejam, gritou. Suponhamos que aquele saco de palhas ali seja um saxão que avança contra mim com uma daquelas grandes espadas cegas que usam. Deixou o cavalo correr, lançando-se pelo gramado. Os outros cavalos espalharam-se, quando ele aproximou o célere do saco de palha e atravessou com a lança, sacando depois a espada da bainha ao mesmo tempo em que lhe voltava, contendo o cavalo a meio galope, e girando a arma em grandes círculos. Até mesmo Leodegrance recuou quando ele avançou sobre o grupo de homens. Lancelot deteve com perfeição o animal na frente do rei, desmontou e fez uma mesura. Senhor, peço vossa autorização para treinar cavalos e homens, a fim de que sejam levados para vós à batalha, quando os saxões voltarem, para que o derroteis como Arturo fez na floresta de Celidon, no último verão. Tivemos já algumas vitórias, mas chegará o dia em que uma grande batalha decidirá para sempre se os saxões ou os romanos governarão essa terra. Estamos treinando todos os cavalos que conseguimos, mas os de vossa majestade são melhores do que quaisquer outros que possamos comprar ou criar. Eu não jurei fidelidade a Arthur, exclamou o pai de Gwenhwyfar. Uther era diferente. Era um soldado com experiência, o homem de Ambrósio. Arthur pouco mais é do que um rapaz. Ainda pensais assim, depois das batalhas de que ele venceu? Perguntou Lancelot. Ele conserva o trono há mais de 1 ano e é o vosso grande rei, senhor. Quer lhe tenhais jurado fidelidade ou não, em toda batalha que ele trava com os saxões também protege vossa majestade. Cavalos e homens, é pouco o que pedimos. Leodegrance fez um aceno de cabeça. Não é aqui o lugar para discutirmos a estratégia do reino, Sir Lancelot. Já vi o que sabe fazer com o cavalo. Ele é seu, meu hóspede. Lancelot fez uma grande reverência e agradeceu formalmente ao rei Leodegrance, mas Gwenhwyfar notou que seus olhos brilharam como o de um rapaz alegre. Ficou imaginando quantos anos ele teria. Entremos no castelo, convidou Leodegrance. Bebamos juntos e lhe farei uma proposta. Gwenhwyfar saltou do muro e correu pela horta até a cozinha, onde a esposa de seu pai supervisionava o trabalho das mulheres. Senhora, meu pai está chegando com Lancelot, o emissário do grande rei. Hão de querer comida e bebida. Alienor olhou-a, espantada. Muito obrigada, Gwenhwyfar. Vá ajeitar-se e poderá levar-lhes o vinho, pois estou muito ocupada. Gwenhwyfar correu ao seu quarto, vestiu a melhor roupa por cima da bata simples que usava e colocou no pescoço um colar de contas de coral. Desfez as tranças do belo cabelo e deixou-o cair ondulado. Enfiou no dedo um pequeno anel de ouro de donzela que costumava usar e desceu, com passos medidos e movimentos leves. Sabia que o azul lhe ia melhor do que qualquer outra cor, por mais cara que fosse a roupa. Apanhou uma bacia de bronze e encheu-a de água quente da chaleira pendurada junto ao fogo, e nela espalhou pétalas de rosas. Caminhou para o saguão no momento em que seu pai e Lancelot estavam entrando. Pousou a bacia, recebeu os mantos dos homens, pendurou-os num cabide e voltou a fim de oferecer-lhe a água quente e perfumada para lavarem as mãos. Lancelot sorriu, e ela sentiu que fora reconhecida. Não nos encontramos antes na Ilha dos Padres, senhora? Já conhece a minha filha, senhor? Lancelot concordou com um gesto de cabeça, e Gwenhwyfar disse com a voz mais tímida e suave que tinha. Aprendera há muito que desagradava ao pai quando falava com ousadia. Papai, ele mostrou-me o caminho para o convento quando me perdi. Leodegrance sorriu para ela indulgente. Minha querida, cabeça de vento, se der 3 passos para fora de casa, perde-se. Bem, Sir Lancelot, o que pensa de meus cavalos? Já vos disse, são melhores do que quaisquer outros que possamos comprar ou criar. Temos alguns vindos dos reinos mouros da Espanha e os cruzamos com os animais dos altiplanos de modo
que temos cavalos resistentes capazes de suportarem nosso clima e ao mesmo tempo rápidos e corajosos. Mas precisamos de mais. O número que podemos produzir é limitado. Tendes mais do que suficiente, e posso mostrar-vos como treiná-los para que os possais levar às batalhas. Não, interrompeu o rei. Estou velho. Não tenho vontade de aprender novos métodos de luta. Casei-me 4 vezes, mas todas as minhas esposas só me deram meninas doentias que morreram antes de serem desmamadas, por vezes antes mesmo de serem batizadas. Tenho filhas. Quando a mais velha casar-se, seu marido é quem comandará os meus homens nas batalhas e poderá treiná-los como quiser. Diga ao seu grande rei que venha até aqui e examinaremos o assunto. Lancelot respondeu um pouco secamente. Sou primo e capitão do senhor meu rei Arthur, mas nem mesmo eu lhe digo o que ele deve fazer. Peça-lhe então que venha até um velho que não quer afastar-se de junto de sua lareira, sugeriu o rei, um pouco aborrecido. Se não vier por mim, talvez venha para saber o que farei dos meus cavalos e dos homens armados para montá-los. Lancelot fez uma curvatura. Sem dúvida, senhor. Chega dessa conversa então. Filha, sirva-nos um pouco de vinho. Chamou o rei e Gwenfar aproximou-se timidamente e colocou o vinho em suas taças. Agora vá, minha filha, para que eu e meu hóspede possamos conversar. Despedida, Gwenfar esperou na horta até que um criado saísse e pedisse o cavalo e a armadura do Sr. Lancelot. O cavalo em que viera e o outro, que lhe fora dado por seu pai, foram levados até a porta. Ela ficou observando a sombra do muro até que Lancelot se afastou, depois saiu e ficou esperando. O coração batia-lhe forte. Acharia ele que fora muito ousada, mas o cavaleiro a viu, sorriu, e esse sorriso dominou-lhe o coração. O senhor não tem medo desse cavalo grande e fogoso? Lancelot sacudiu negativamente a cabeça. Minha senhora, não creio que tenha nascido ainda um cavalo em que eu não possa montar. Ela quase murmurando. É verdade que o senhor controla os cavalos com a sua magia? Ele lançou a cabeça para trás numa gargalhada sonora. De modo algum, minha senhora. Não tenho mágicas, gosto dos cavalos, compreendo o seu jeito e a maneira pela qual a cabeça deles funciona. Eis tudo. Será que pareço um feiticeiro? Mas dizem que o senhor tem sangue de fadas. Continuou a moça e o riso dele tornou-se mais grave. Realmente, minha mãe era da velha raça que governou essa terra antes da chegada dos romanos, ou mesmo das tribos do norte. Ela é sacerdotisa na ilha de Avalon e uma mulher muito sábia. Noto que o senhor não falaria mal de sua mãe, disse Gwenfar, mas as irmãs do convento de Innis Vitrin disseram que as mulheres de Avalon eram bruxas malignas que serviam aos demônios. Ele sacudiu a cabeça ainda sério. Não é verdade. Não conheço bem minha mãe, fui educado em outro lugar. Tenho tanto medo quanto amor por ela, mas posso assegurar-lhe que não é uma mulher malvada. Ela levou o meu senhor Arthur ao trono e deu-lhe sua espada para lutar contra os saxões. Isso lhe parece algo mal? Quanto à sua magia, só os ignorantes a consideram uma feiticeira. É bom que a mulher seja sábia. Gwenfar abaixou a cabeça. Não sou sábia, sou muito idiota. Até mesmo com as irmãs aprendi apenas a ler com dificuldade o livro da missa, que segundo elas era tudo o que eu precisava saber, além das coisas que as mulheres aprendem: cozinhar, lidar com ervas e porções, tratar de ferimentos. Para mim tudo isso seria um mistério maior do que treinamento de cavalos, que a senhora considera uma mágica, sugeriu Lancelot com seu grande sorriso. Depois inclinou-se na montaria e tocou-lhe o rosto com a mão. Se Deus for bom e os saxões não aparecerem por algumas luas ainda, eu vê-la-ei novamente, quando voltar com o grande rei. Reze por mim, senhora. Afastou-se, e Gwenfar ficou a olhá-lo, o coração batendo forte, mas agora com uma sensação quase agradável. Ele poderia voltar, ele queria voltar, e seu pai dissera que devia casar-se com alguém que pudesse comandar cavalos e homens na batalha. Quem melhor do que o primo do grande rei e capitão da sua cavalaria? Estaria o pai pensando em casá-la com Lancelot? A moça corou, de satisfação e felicidade. Pela primeira vez sentiu-se bela, ousada e corajosa. Mas, no interior do castelo, seu pai disse: um belo homem esse flecha de duende, e hábil com os cavalos.
mas bonito demais para ser uma coisa mais do que isso. E Gwenfar exclamou, surpresa com sua coragem. Se o grande rei fez dele o primeiro de seus capitães, ele deve ser o melhor dos guerreiros. Leodegrance deu de ombro, primo do rei. Dificilmente ele poderia ficar sem um posto em seus exércitos. Tentou ele conquistar seu coração ou acrescentou um olhar em que fez tremer de medo? E a sua virgindade? Sentiu-se corar outra vez e ficou desesperadamente irritada consigo mesma. Não, ele é um homem decente, e o que me disse poderia ser dito em sua presença, meu pai. Bem, não põe ideias nessa sua cabeça de vento. Leodegrance interrompeu-a mal-humorado. Você pode voltar os olhos para as coisas melhores do que ele. Esse homem não passa de um bastardo do rei Ban, com Deus sabe quem, uma dessas moças de Avalon. A mãe dele é a senhora de Avalon, a grande sacerdotisa do povo antigo, e ele é filho de um rei. Ban de Benwick. Ban tem meia dúzia de filhos legítimos. Por que casar-se com um capitão do rei? Se tudo correr bem, você se casará com o próprio rei. Gwenfar recuou dizendo, eu teria medo de ser a grande rainha. Você tem medo de tudo, não importa o que, respondeu o pai com brutalidade. É por isso que precisa de um homem para tomar conta de você, e o rei é melhor do que um capitão do rei. Viu os lábios da filha tremerem e voltou a falar calmamente. Vamos, vamos, menina, não chore. Deve ter confiança em mim. Eu sei o que é melhor para você. É para isso que estou aqui, para cuidar do seu futuro e conseguir-lhe um bom casamento com um homem de confiança, que cuide bem de minha pequena e linda cabecinha de vento. Se ele tivesse zangado com ela, Gwenfar poderia ter insistido em sua rebelião. Mas como posso me queixar do melhor dos pais, que só quer o meu bem, pensou ela.